Trabalhar duro para ganhar dinheiro e depois colocar esse dinheiro em uma conta poupança é a forma mais lenta de enriquecer. Se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. O maior erro que as pessoas cometem é acreditar que ganhar dinheiro depende apenas do esforço no trabalho. O medo da pobreza é um dos maiores obstáculos para a riqueza. Quem trabalha só pelo salário dificilmente escapa disso. O risco vem de não saber o que você está fazendo. Se você tiver um bom sistema e um bom gestor, seu risco cai drasticamente. Os ricos não trabalham pelo dinheiro, eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. Diversificação bem feita reduz riscos sem sacrificar retornos. É a chave para a riqueza sustentável. O melhor investimento que você pode fazer é colocar seu dinheiro nas mãos certas. A maioria das pessoas passa a maior parte da vida correndo atrás de dinheiro. É bem provável que você seja uma delas. Trabalha 8, 10, 12, 14 horas por dia e no final do mês, quando olha para a conta bancária, vê que ela não evoluiu como gostaria, na velocidade que você gostaria. E o tempo vai passando. E quando você percebe, perdeu os principais e mais importantes momentos da sua vida. Seus filhos cresceram e você não viu. Seus pais já envelheceram e você não os aproveitou. Você troca tempo por dinheiro. Mas o que acontece quando o tempo acaba? Eu não sei se você sabe, mas o ativo mais valioso que todos nós temos não é o dinheiro, é o tempo. A sua busca não pode se resumir em ter mais dinheiro a qualquer custo, mas sim como posso ter mais dinheiro sem abrir mão daquilo que é mais valioso para todos nós, o tempo. Como posso multiplicar os meus recursos e continuar fazendo o que me completa? Não importa a hora, dia ou local. Como eu posso crescer financeiramente sem ser escravo do sistema tradicional ou mesmo do mercado financeiro? Como eu posso enriquecer de forma mais rápida, segura e constante? É isso que eu tenho para você aqui. Um caminho acessível, sem burocracia e seguro, para que você enriqueça ao longo do tempo no piloto automático. Um caminho para que você tenha uma rentabilidade de 133%, por exemplo, sem precisar fazer absolutamente nada, além de apertar o botão e acompanhar os resultados. O caminho para a verdadeira liberdade. Se fosse você, eu prestaria atenção em cada segundo desse vídeo, como se a sua vida dependesse disso. Seja muito bem-vindo à série A Verdadeira Liberdade. Eu preparei 2 vídeos que farão você refletir sobre as decisões financeiras que você tem tomado até agora. Eu quero te apresentar uma nova perspectiva sobre dinheiro, investimentos e liberdade. Você está prestes a questionar aquilo que nunca questionou e a um passo de descobrir uma alternativa de investimento que talvez nem imaginasse que existisse. Para ficar mais claro, você vai sair daqui conhecendo o maravilhoso mundo dos investimentos automáticos, onde você replica automaticamente as decisões financeiras de alguém que tem resultado no mercado financeiro desde 1999. Além de saber qual é o próximo passo que você precisa dar hoje para começar a ter uma rentabilidade, por exemplo, de 133%, como a dos últimos meses. E se continuar, vai sair daqui dessa série como um investidor verdadeiramente livre. Alguém que realmente tem o dinheiro trabalhando, multiplicando e custeando o estilo de vida que deseja dar para quem você mais ama. Vamos lá? Muito prazer, eu sou Paulinho Lamanna, trader há 26 anos e administro algumas carteiras. Comecei a operar na Bolsa de Valores brasileira em 1999, quando tudo ali era mato. O ambiente econômico era completamente instável. A taxa Selic chegou a incríveis 45% ao ano. A bolsa era muito menor e menos popular. A maior parte das operações era feita por telefone, com ordens de compra e vendas sendo passada por corretores. Eu estou falando da época do pregão Viva Voz, onde os operadores gritavam ordens de compra e venda no chamado piso de negociação. A virada completa para o ambiente 100% eletrônico aconteceu somente nos anos 2000. O home broker começou a se popularizar nessa época. E eu estava lá. Acompanhei toda essa mudança. O mercado ainda não era tão acessível para o investidor comum. Era um ambiente mais restrito, dominado por poucos players e ainda visto com muita desconfiança pelo público em geral. Era praticamente impossível performar como pessoa física. Não tinha informação, não existiam plataformas modernas de análise e acompanhamento em tempo real. O acesso à cotação e notícias era restrito a jornais, boletins impressos ou chamadas telefônicas para as corretoras. Investidores institucionais, grandes players, tinham uma vantagem absurda sobre as pessoas físicas como eu, porque eles tinham as informações antes do público em geral. As taxas de corretagem eram altíssimas e fixas, tornando as operações de curto prazo inviáveis para pequenos investidores como eu. O spread, que nada mais é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, era
era muito maior do que hoje, prejudicando ainda mais o investidor individual. Além disso, as altas taxas de custódia e outros encargos dificultavam qualquer rentabilidade. O mercado era amplamente dominado por investidores institucionais estrangeiros e grandes fundos, que contavam com estratégias avançadas e um capital massivo. Diante disso, o pequeno não tinha ferramenta para competir de igual para igual. Beirava impossível performar naquela época. Mas quer saber? Eu vivi o impossível. Em 1999, quando eu comecei performando. No ambiente mais inviável, eu já fazia dinheiro, grana, através do mercado financeiro. A ponto de, depois de alguns anos, eu vender as minhas 4 empresas para ficar somente no mercado financeiro. Eu sempre fui alguém que buscou a liberdade. Mais do que o dinheiro em si, o que sempre eu procurei e hoje vivo é a verdadeira liberdade. Eu me lembro como se fosse ontem. Em 1999, fui surfar para esfriar a cabeça depois de um desentendimento que eu tive com a minha até então namorada, hoje esposa. Saindo do mar, estava armada a tenda da Bovespa. Bovespa vai à praia. Eles me deram um folheto com informações de como se operar no mercado financeiro e quais as vantagens. E naquela época estava se começando a falar sobre home broker. E o que me pegou de verdade foi o apelo que o atendente da barraca me fez. Imagina você acordar na hora que você quiser, trabalhar de onde quiser, quando você quiser, poder surfar todos os dias e ganhar dinheiro operando alguns minutos na bolsa de valores. Aquilo me pegou de jeito. Como eu te falei, sempre foi sobre liberdade. Na ocasião, eu tinha 4 empresas. Uma de varejo, de produtos agropecuários. Só aí eram 3 lojas. Eu tinha uma agência de publicidade nas antigas, tinha uma empresa de tecnologia com meu pai e uma locadora de games, uma espécie de lan house. Resumindo a história, eu me desfiz de todas as empresas e mergulhei de cabeça num simples, mas complexo apertar de botões. Em 1999, eu senti pela primeira vez o gostinho do mercado financeiro. E pelos próximos 2 anos, eu ainda estava preso ao sistema tradicional de trabalho. Mas isso não me impediu de ter resultados. As empresas me consumiam demais, tempo e energia. E por um curto espaço de tempo, eu deixei o mercado financeiro de lado. Quando eu voltei, cerca de 6 meses depois, algumas ações que eu tinha em minha carteira explodiram, me dando um resultado absurdo. Isso me fez pensar naturalmente que eu precisaria me dedicar 100% da minha atenção no mercado, para o mercado financeiro. E comecei a vender as minhas empresas e dar mais atenção para o método que eu estava começando a desenvolver e não sabia. Eu comecei a olhar para o mercado com um olhar de empreendedor. Então, o meu primeiro ponto focal foi o planejamento. Eu entendi que eu precisaria de um plano de ação. Entendi também que, desde cedo, que o tempo, pela idade que eu tinha, era meu aliado. Eu não precisaria correr. Se eu fizesse o arroz com feijão, a coisa naturalmente aconteceria. E foi por esse caminho que eu andei. Constância. Eu nunca fui tomado pela ilusão de resultados rápidos. Eu desenhei um plano plausível e passei a seguir. O segundo ponto que foquei foi o operacional. Eu gastei muita energia para validar um operacional que me desse retorno acima da média, sem que eu precisasse me expor demais ou de forma desnecessária. Eu encontrei nesse momento o que eu chamo de ritmo coletivo do mercado, que é até hoje a base das minhas entradas no mercado financeiro. O terceiro ponto, e não menos importante, foi o mindset. Esse doeu e demorou um pouquinho mais. Eu só fui entender a importância desse cara quando eu levei uma ré de $250 mil. Foi aí que eu entendi que se eu não tivesse um mindset bom, eu poderia ter o melhor operacional, o melhor planejamento, eu colocaria tudo a perder novamente. Bom, quando ajustei esses 3 pontos, planejamento, operacional e mindset, meu irmão, eu comecei a voar ainda mais alto e olhar para alguns patamares que antes eram inacessíveis para mim. Não se confunda, eu não tô falando só de dinheiro. Eu pude, por exemplo, escolher onde morar e há 12 anos moramos aqui na Flórida. Somos apaixonados por viagens de motorhome e isso nos deixa livres de verdade. Fica aqui a dica, hein? Quando você puder, viaje de motorhome. Com o nosso próprio motorhome, já viajamos pelos 48 estados do bloco americano, faltando apenas Alasca e Havaí. Eu não preciso que seja férias para eu viajar. A liberdade que o mercado financeiro me proporciona me permite continuar faturando enquanto eu viajo, seja de avião, de navio ou o que for. Pude acompanhar o crescimento dos meus filhos, acompanhei cada primeiro passo e estive presente em praticamente todas as suas primeiras vezes dos 4 filhos. Proporcionei memórias em lugares que você precisa da combinação tempo e dinheiro para poder viver. Presenteei com exagero quando o achei necessário. Levei para experiências gastronômicas que só uma pequena parcela da população consegue bancar. Isso é a verdadeira liberdade. Ter dinheiro e, mais do que isso, ter tempo para aproveitar esse dinheiro. E eu só pude viver isso graças à decisão que eu tomei lá atrás, de nadar contra a maré, de seguir o caminho que poucos estão dispostos a seguir, do começo ao fim. Não se esqueça que tudo isso só é possível por causa do meu modelo de trabalho, da combinação de planejamento, operacional e mindset.
A propósito, a esse pacote eu dei o nome de Nokuda. Bora de resultado prático sobre esse meu método Nokuda? Se liga só, em 2010 eu tive uma rentabilidade no ano de mais de 20%. Em 2015, a rentabilidade acumulada foi mais de 22%. Em 2022, a rentabilidade ultrapassou a casa dos 34% no ano. E foi justamente em 2022, logo após a histeria da pandemia, que eu passei a entregar ao investidor comum aquilo que somente os grandes tinham acesso. Nesse ponto, eu já tinha toda a inteligência artificial trabalhando para mim e decidindo praticamente a totalidade das minhas entradas. Isso me ajudou a passar menos tempo na frente da tela e mais tempo no planejamento e na prospecção de novos investidores. Olha, eu não sei se você sabe como funciona esse carro. É um carro elétrico com a mais alta tecnologia embarcada. Você pode dirigi-lo como um carro comum ou pode deixar que ele tome as decisões por você. Você simplesmente coloca o endereço do destino e aperta um único botão. O carro anda, acelera, freia, para no sinal vermelho, volta a andar no sinal verde, dá setas, muda de faixa e muito mais. É importante dizer que mesmo com tamanha tecnologia, o motorista tem que ficar atento ao percurso. E em casos extremos, o comando é devolvido para nós. E é exatamente isso que eu estou oferecendo para você. Um sistema acessível, automatizado, transparente, regulado e líquido, onde a qualquer momento você pode assumir o controle total novamente. Assim como no Tesla, que ao olhar pela janela você sabe em que terreno está entrando, aqui também não é diferente. Você sabe exatamente o que acontece praticamente em tempo real com o seu rico dinheirinho. Mas afinal de contas, o que é o auto-trading? Nada mais é do que a forma mais dinâmica de se ganhar dinheiro atualmente, com a garantia de que quem está tomando a decisão não é o investidor, que não tem tempo para isso, não leva jeito ou ainda não aprendeu, e muito menos alguém que chegou no mercado agora e não sabe o que está fazendo. Os meus clientes têm à frente dos seus investimentos a inteligência de alguém que começou no mercado em 1999 e começou performando quando era praticamente impossível performar. Você não precisa aprender para faturar. Não existe a curva do aprendizado nessa situação. Você já começa com resultados. Sabe aquela história de ganhar dinheiro enquanto dorme? É exatamente sobre isso que estamos falando. Tudo que você precisa fazer é apertar o botão e esperar o resultado acontecer. Isso não é mágica e não tem coisa errada. Eu simplesmente uso a tecnologia para compartilhar com você as operações que eu já faço para mim. É simples de entender. De 2022 para cá, são mais de 133% de rendimento acumulado. E quem dolarizou o seu investimento comigo teve 73% de rentabilidade só no último ano. Eu estou considerando aqui as operações mais a valorização do dólar americano. Quer dizer, se você começou com 10 mil, hoje está com 17 alguma coisa. Se você colocou 50 mil, está perto dos 87 mil. Se colocou 100 mil, está liberando os 174 mil. Agora, se você investiu 200 mil, ficou com um resultado até agora de cerca de 347 mil. Agora me diz, que ativos te entregam esse resultado com segurança, transparência, liquidez e responsabilidade? Que carteira recomendada tem esse desempenho? Que renda fixa te dá esse retorno? Lembrando que estamos falando em moeda forte. Se você chegou até aqui, você é um investidor mais de longo prazo, que não tem tempo para ficar olhando o mercado todo dia, o dia todo. Não tem tempo ou não quer operar no intraday, mas também não quer ficar de fora das oportunidades que só o intraday te proporciona. Se você chegou até aqui, você busca essa verdadeira liberdade que eu tenho falado tanto. Você quer ter mais dinheiro sem precisar necessariamente trabalhar mais. Você quer ser, eu disse ser, mais presente na vida daqueles que você ama, mas sem precisar diminuir o seu custo de vida. Você quer proporcionar momentos presentes, memórias e experiências únicas, coisas que a gente sabe que nem tudo é comprado com dinheiro. Você precisa dos dois, dinheiro e tempo. Tudo que você sempre quis está prestes a cair na sua mão de bandeja. A exposição que você precisava para ter um portfólio de investimento realmente rentável em moeda forte está agora aí, batendo a sua porta. Mas preciso esclarecer somente mais um último ponto com você. Eu não estou aqui para fazer você esvaziar todos os seus investimentos e colocar tudo na minha mão para eu rentabilizar para você. Não, isso seria ridículo. A realidade é a seguinte: sem diversificação, qualquer um morre no mercado. Eu estou aqui para garantir que você também tenha os seus investimentos alocados na mais rentável frente do mercado financeiro. Porque no final do dia, a realidade também é a seguinte: as escolhas que te trouxeram até aqui não vão te levar para o destino que você quer. Pelo menos não na velocidade que você precisa. Se continuar investindo como sempre fez, há grandes chances de você não conquistar a verdadeira liberdade no tempo certo. Seguir o que todo mundo faz no mercado só vai te ajudar a juntar
um dinheiro que, no final, será insuficiente para dar à sua família a vida que você realmente deseja. Isso significa alcançar seu primeiro milhão tarde demais. Quando os seus filhos já estiverem crescidos, quando você já não tiver mais o mesmo pique para viver grandes aventuras, quando você já tiver perdido o envelhecer de seus pais e os momentos mais importantes da infância dos seus filhos. Desde o início desse vídeo, eu venho dizendo, seu ativo mais valioso não é o dinheiro, é o tempo. Será que vale a pena esperar tanto tempo para alcançar o que você pode conquistar muito mais rápido? Apenas ouvindo uma oportunidade que pode realmente acelerar a construção do seu patrimônio? Preste atenção, você pode continuar o que você já vem fazendo e enriquecer devagar, ou você pode sim dar uma boa acelerada nisso. Eu estou falando de encurtar o seu tempo, que é o seu ativo mais valioso, para finalmente ter a possibilidade de, com o tempo, se quiser, parar de trabalhar, ou mesmo trabalhar bem menos. Eu estou falando de encurtar o tempo para você fazer aquela viagem, para comprar aquela casa, aquele carro, para frequentar aquele restaurante sem olhar o lado direito do cardápio, para começar a fazer aqueles aniversários que os seus filhos que gostam de festa, ao invés de sempre se contentar com um bolinho. Eu estou falando de chegar no seu destino num tempo mais curto, e isso sem perder a segurança, o controle e principalmente sem fazer absolutamente nada além de apertar um botão. Quer ver na prática como essa máquina funciona? Quer ver o método Nokuda funcionando no mercado de fato? Quer ver por dentro como esse método coloca dinheiro no meu bolso, no bolso dos meus clientes e como ele vai colocar dinheiro no seu bolso também? Fique atento ao nosso grupo oficial e à sua caixa de entrada. Eu vou enviar o último e mais importante vídeo por lá. Nesse último e mais importante vídeo você vai ver o método Nokuda em ação. Como ser um investidor livre ou um auto-investor, o passo a passo para deixar o seu dinheiro trabalhar para você sem que você precise acompanhar o mercado o tempo todo. E a janela de oportunidade que pode se fechar em breve. Eu vou te explicar por que essa estratégia não ficará disponível para sempre e como garantir a sua chance antes que seja tarde. Se você quer um caminho mais rápido e seguro para alcançar a verdadeira liberdade, o próximo vídeo é simplesmente indispensável. Eu fico por aqui e até logo.